Então, a reforma ela vê a escritura como uma questão de autoridade. Então você começa a partir da escritura definir o que é autoridade última e o que é autoridade penúltima, subordinada, derivada, como o senhor usou, e assim por diante. E a partir de então, vão se elaborando conceitos como, por exemplo, de forma mais criteriosa, como o conceito de heresia, o conceito de erro teológico e opinião teológica. Um rapaz aqui perguntou pra gente, do Theo Club, qual que é a diferença entre heresia, um erro teológico e uma mera opinião teológica, uma conjectura. Por que ele pergunta isso? Tendo em vista que no contexto brasileiro, com a vinda de muitas pessoas para a tradição reformada, na medida que elas veem alguma coisinha de errado na igreja, elas já começam a acusar. Isso é heresia. E a gente corre o risco de chamar uma opinião teológica de heresia, de chamar às vezes uma opinião teológica, que na verdade é uma heresia de opinião, e vice-versa. O senhor poderia estabelecer alguns limites para a gente, com base nas próprias instruções da Escritura, o que seria uma heresia, o que seria um erro, o que seria uma mera opinião? A heresia está associada à ideia de fragmentação, de dividir coisas. Eu creio que a heresia, repare, é um bate-papo. Se eu viesse dar aula sobre isso, eu teria me preparado para esse ponto. Então, estou muito tranquilo e sem ônus, né? É a coisa que a gente fica sabendo como pastor, que quanto mais velho, a sua palavra tem mais peso. E seus erros as consequências são terríveis. Então, eu tenho muito cuidado para falar em algo que eu penso, que eu pensei ainda demoradamente, como é o caso. Então, vamos aqui tentar caminhar dentro da minha ignorância, mas uma ignorância quase absoluta sobre o assunto. A heresia, para mim, tem a ver com o conteúdo e creio que também com o espírito de quem professa. Porque, usando as categorias muito interessantes, eu teria que pensar mais sobre isso, você pode ter uma opinião teológica muito mais grave, em termos de equívoco, do que eu. No entanto, o meu espírito é herético e o seu não é. Uhum. Bom, essa é a minha perspectiva também, eu estou formulando o conceito. Reparem, eu posso ter dúvida sobre, não é que eu posso, hipoteticamente, eu posso ter dúvida sobre se o Logos participou da ressurreição. Eu creio que participou. Bom, eu posso ter dúvida quanto a isso. Alguém pode ter uma dúvida bem mais amena do que essa. Amena se Jesus Cristo de fato sentiu fome. Uhum. Mas só que esse Jesus fome, alguém pode tomar isso como algo categórico, acima de qualquer exame, ele difundir estes tipos de ensino, transformar este ensino numa verdade fundamental até cristã e não abrir mais para o diálogo. Talvez, e meu exemplo foi muito ameno, eu poderia falar coisas de negar a divindade de Cristo, não estou nem chegando nisso. Talvez a minha opinião seja mais grave, mas a minha forma de ver é uma forma de alguém que, olha, eu inclino para isso, eu tenho a impressão que isto é assim, eu tenho dificuldade, então eu sou alguém que estou sendo muito sincero e, ao mesmo tempo, disposto a aprender. O herege, em geral, ele não está disposto a aprender. Ele já está com um ponto firmado e acabado. Acusar alguém de heresia é algo extremamente difícil e sério, porque, observem, nós podemos ter opiniões diferentes sobre questões, às vezes, muito importantes, mas não são opiniões excludentes, apenas posições cabíveis dentro de um sistema e não necessariamente sermos hereges. Agora, às vezes é uma precipitação do jovem, né? O jovem tem muito disso. Meu tempo estudante era muito comum usar a palavra heresia sem gravidade. Uhum. Sem
claridade. Ah, aquele ali é um herege, tá doido, tá? O herege. Era quase que um codinome de alguém que fez uma pergunta em sala boba, lá qualquer. Ah, mas esse cara é um herege. Mas não tinha conotação de peso, embora eu saiba que ela tem uma conotação muito pesada. Então, eu creio que tem a ver com o conteúdo, a gravidade desse conteúdo e o espírito da pessoa. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha entendido antes, então eu estou elaborando isso aqui com vocês, como amigos meus conversando. Perfeito. Ideias. Eu acho que essa é uma contribuição muito importante, porque eu acho que isso tem muito a ver com o argumento de Paulo nas epístolas. Que o haireses é aquele espírito faccioso, divisionista, né? E muitas vezes, quando a gente lê a história da igreja, essas duas coisas elas geralmente vêm combinadas também, né? Não apenas o conteúdo do erro é gravíssimo, mas também o espírito, né? Um colega aqui acabou de colocar nos comentários o erro de Michel Serveto, por exemplo, que dizia, por exemplo, né? Eu li recentemente uma carta dele. Calvino se correspondeu muito com o Michel Serveto. Em uma das cartas, o Michel Serveto ele chega a dizer que a Trindade é uma doutrina fabricada por demônios. Ou seja, pensa na gravidade de uma coisa dessa. Ou seja, é uma heresia, não tem o que dizer. Mas pior ainda, não era somente isso. Era a audácia dele de ser obstinado no erro e de querer convencer o mundo inteiro de que ele estava certo e 1.500 anos da igreja estavam errados, a escritura e assim por diante. Eu acho que essa contribuição ajuda muito, porque, como o senhor falou, é possível que alguém tenha uma mera opinião teológica sobre um fato que seja muito secundário, né? Pensa aí, no céu nós vamos lembrar das coisas que vivemos na terra. Uma coisa que, para nós reformados, é um ponto pacífico, né? A gente vai lembrar de Cristo. Como que a gente vai lembrar, por exemplo, de estar no seio de Abraão se a gente não sabe nem quem era Abraão e coisas dessa natureza? Mas uma pessoa, talvez, que tem uma leitura mais literalista de um texto de Isaías, talvez que fala que todo o nosso passado será jogado nas profundezas da água, Deus não se lembra mais deles, nós também não vamos lembrar dos nossos pecados. O cara pode ter essa opinião, mas se ele levar isso até as últimas consequências, como se fosse um dogma, uma cláusula pétrea da fé, pode ser que o conteúdo não seja grave o suficiente para a gente chamar de heresia, mas o espírito é herético, igualmente, divisionista, porque ele quebra, obviamente, com o aspecto da catolicidade da igreja, que é uma comunidade chamada pelo próprio Deus para estar unida a despeito das suas diferenças menores. Muito bom, doutor.